Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje o Cantos do Sabiá vem falar sobre o dia 27 de maio, dia de pensar na nossa floresta, o dia da Mata Atlântica. Proteja a Mata Atlântica. Nos anos recentes, o Brasil perdeu muito de sua natureza, com o desmatamento, queimadas, a destruição de políticas de proteção permanente, das políticas ambientais e muita flexibilização das áreas de proteção ambiental. A gente vai perdendo espaço, a natureza e a biodiversidade, a nossa vida. Entre 2020 e 2021, o desmatamento na Amazônia aumentou em 22%, com uma perda de aproximadamente 13.200 quilômetros quadrados de floresta, a maior taxa registrada desde 2006. As queimadas também castigaram o Brasil. 75 mil focos de incêndio registrados no bioma amazônico em 2020. Além disso, a Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do país, perdeu cerca de 13 mil hectares de floresta nativa entre 2019 e 2020, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica. Em 2022, mais de 75 mil hectares perdidos na Mata Atlântica. Nessa semana, que marca o Dia Nacional da Mata Atlântica, 27 de maio, a gente precisa frear o caos. A gente precisa proteger a nossa Mata Atlântica, preservar a vida das plantas, dos bichos, mas a nossa também. É isso que está em jogo em tempos de mudanças climáticas constantes e também violentas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá. Bora falar de Mata Atlântica? Bora falar de soluções! Quem conversa com a gente hoje é Rodrigo José. Rodrigo é universitário da Universidade Federal Rural de Pernambuco pelo curso de Ciências Biológicas. Ele faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Paudalho, através do Fórum Socioambiental de Aldeia. É um dos coordenadores do projeto Surucucus de Pernambuco. Rodrigo, muito obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, João. É sempre um prazer. Massa. E olha, já pra gente começar esse papo, né, de preservação, cuidar da nossa Mata Atlântica e o pouco que sobrou dela, né? Já pra gente puxar essa conversa, Rodrigo, num país de tanta floresta, de tanta mata, tanta biodiversidade, a gente se orgulha de dizer isso, né? O que é a nossa Mata Atlântica? Qual a importância desse espaço pra gente? Então, quando a gente fala de Mata Atlântica, infelizmente a gente se depara numa realidade de só fragmentos, né? Principalmente no Nordeste brasileiro. É um bioma, né, muito rico, é considerado o mais rico do Brasil, se não do planeta. Não digo que é mais rico que a Amazônia, não, mas ele foi o mais estudado, né? Então, a gente tem muitos registros de uma biodiversidade única, endêmica, que só ocorre nesse bioma em específico, né? E, além disso, além de comportar uma biodiversidade riquíssima de fauna e flora, a floresta vai trazer para a população diversos benefícios, né? Exemplo, vai garantir a água da nossa torneira, sim, a saúde das nossas crianças, de todo mundo, porque, querendo ou não, a floresta ela vai trazer um equilíbrio, né, para nossa região. Sim. Mas só que, quando você vê a realidade, eu vou falar do nosso território, do estado de Pernambuco, perfeito, do Nordeste brasileiro, você vê que só há fragmentos de Mata Atlântica, do que era aquele bioma tão diverso, tão majestoso, tão grande, hoje em dia são só fragmentos. No estado de Pernambuco, assim, na sua história, foi o que mais destruiu Mata Atlântica, principalmente na época da colonização, porque foi um dos primeiros estados a serem colonizados, sim, e a vinda da cana-de-açúcar, a monocultura da cana-de-açúcar, fez com que fosse destruído sistematicamente ao longo de mais de 500 anos. Ou seja, quando eu olho para o que sobrou de fragmentos de Mata Atlântica dentro do estado de Pernambuco, são só matas secundárias. Ou seja, elas já tiveram alguma destruição antigamente. Para a gente conseguir achar matas primárias, matas que podem passar mais de 100 anos dentro do estado de Pernambuco, você vê só pedacinhos muito minúsculos, né, de mata primária. Eu conheço, acho que é do PED, né, que é o Parque Estadual Dois Irmãos, a Mata da Pitanga também, que é um dos nossos fragmentos mais antigos,
Mas o restante todo já tem algum histórico de desmatamento. Que triste, né? Ou seja, uma floresta de fragmentos, né? Exatamente. É uma floresta de fragmentos, ou seja, é uma floresta de sobreviventes, de seres que sobreviveram à pressão humana. Aí, se você entrar no Google Earth, né, você abre ali o mapa, você vai ver só manchinhas verdes no meio de canaviais, no meio de cidades, no meio de granjas, de condomínios. E é a realidade dos fragmentos de Mata Atlântica que tem. E é uma coisa interessante, porque os nossos fragmentos, eles são responsáveis pelo abastecimento da população, abastecimento de água. Né? Pois é, isso é interessante, né, Rodrigo? Porque quando a gente pensa em floresta, muita gente pensa, as árvores, né? Que bonito. Não, não é só isso, né? É proteção de nascentes, de tanta coisa, né, Rodrigo? Com certeza. Elas são basicamente a nossa proteção contra as calamidades climáticas que estão vindo, né? Que estão vindo mais frequentes, mais intensos. E quando você destrói a Mata Atlântica, você está fomentando problemas como enchentes, que estamos sofrendo agora, né? Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo com enchentes catastróficas. E quando eu olho para a nossa região, meu Deus, nós também temos essa calamidade. Nós temos essa calamidade de forma histórica. Fora isso também, a gente, além de sofrer com enchentes, a gente sofre também com secas. Isso. Com períodos de estiagem. Ou seja, quem é que vai garantir, justamente, a absorção dessa água para ela não bater na cidade, para não causar esses enchentes? Garantir essa água nos mananciais, para a gente conseguir ter o abastecimento, né? Temos o manancial Botafogo, que é responsável por quase 60% da região metropolitana. Né? Isso. E quando você destrói a mata, você está perdendo essa proteção. Você está estimulando mais e mais calamidades para a sociedade, né? Calamidades. E agora, nesse momento, na minha concepção, é imoral você desmatar qualquer tipo de vegetação, qualquer tipo de bioma. Sim. A gente tem que preservar 100%. Não tem como entrar em um jogo dizendo, não, vamos fazer um progresso, vamos construir, vamos trazer uma infraestrutura para dentro desse fragmento. Não tem como. Não tem progresso se a destruição vem, né? Pois é. Exatamente. Não existe progresso sem sustentabilidade. Hoje em dia é uma coisa que tem que andar entrelaçados. Então, é uma situação assustadora. Já vinha sendo uma situação assustadora. Muitos cientistas já relataram, estamos perdendo nossos biomas, estamos atacando a saúde da população. Quando você você desmata a Mata Atlântica, você também está fomentando zoonoses. O que é isso? Temos na nossa zoonoses. São doenças, né, que podem ser transmitidas por animais. Né? Os animais passam para a gente, ou a gente também passa para os animais, né? Olha o desequilíbrio que a gente, né? Exatamente, zoonoses, né? Zoo, que vem do animal. Mas por que isso ocorreria? Eu vou dar um exemplo. Você destrói Mata Atlântica, os animais silvestres vão para as casas, vão começar a aparecer, vão ter interação com os nossos animais domésticos e vai começar a ter uma troca de vírus, bactérias, parasitas que vão poder causar pandemias. Não é à toa que quase todas as pandemias na história da humanidade vieram da onde? Perfeito. Do contato direto com as nossas florestas, com os nossos animais silvestres. Aí quando você fomenta a destruição, você desmata uma área de Mata Atlântica, você está criando uma imigração em massa de diversos animais da nossa fauna. Além de destruir toda a flora, você faz com que a fauna não tenha para onde ir e vai acabar aparecendo aonde? Nos jardins das nossas casas. Isso é uma situação, inclusive, que eu sofro. Né? Eu moro aqui em Paudalho, em Xande Cruz, no meio dos dois maiores fragmentos do Rio São Francisco ao norte, de Mata Atlântica. Ou seja, a constante aparição de animais silvestres. E quando a população encontra com esses animais silvestres, qual é a tratativa? É quase o extermínio sistemático desses animais. Animais que só ocorrem aqui nessa região, animais endêmicos. Que já estão sofrendo com uma possível destruição da própria raça, né, Rodrigo? É impressionante porque quando a gente pensa em mata, é muito importante, em desmatamento, né? É muito importante a gente saber do que está falando. Porque não é só a preservação de mato, de planta, de floresta.
é da vida animal, da biodiversidade e também com contato com a gente, né? É muito importante a gente lembrar disso. Pensar em floresta não é só planta, minha gente. E às vezes parece, Rodrigo, que desmatamento, queimada são praticados como se a gente não tivesse consequências, né? Tanto para a própria fauna, flora, mas para a gente mesmo. Para as nossas cidades e a nossa vida. Rodrigo, essas questões de desmatamento, que hoje são as mais importantes, né, quando a gente fala de Mata Atlântica, como isso afeta a vida também da população que não necessariamente mora na mata, né? Não é só uma questão para quem está lá, é uma questão para toda uma região, né, Rodrigo? Assim, eu gosto muito de lembrar de uma nova área de estudo, né, que é a saúde única. A saúde única visa estudar a saúde de todo o ecossistema, né? Tudo ao redor. O rio está poluído, então necessariamente a sociedade vai estar doente. Porque estamos todos interligados, né? Estamos vivendo no mesmo ambiente. Então, quando há um desequilíbrio ambiental, ele vai afetar todo o ecossistema. E, eita, nós fazemos parte desse ecossistema. A sociedade humana faz parte. Somos animais, então, né, Rodrigo? Exatamente. Então, quando você, por exemplo, vai destruir uma mata, que você consegue encontrar diversos tipos de zoonoses endêmicas que ocorrem dentro, não tem contato com a sociedade, mas ela está lá, você destrói aquela área, ela vai conseguir se adentrar na sociedade. Sim. Se você polui o rio, você também está atrelando problemas de saúde pública. Se você joga o esgoto sem tratamento, também está causando isso. Então, o humano, quando ele entra, ele causa um impacto ambiental muito grande, principalmente pela nossa forma cultural de interagir com os nossos recursos, né? Então, para a população, se você não tem a mata em pé, você vai sofrer com diversas calamidades, né? Além de, claro, né, a gente ter o problema do aquecimento global, né? As mudanças climáticas, Sim. Vai ter a perda da biodiversidade, né? Uma biodiversidade única, que a gente não conhece, tem poucos estudos. Escassez da água, né? Que vamos ter esse problema. Já temos esse problema dentro do estado de Pernambuco. É verdade. Né? A gente vê os registros, não temos uma crise hídrica declarada, mas ela existe. Perfeito. Né? Existe. Também temos os desastres naturais, né? Que o desmatamento pode ocasionar, como deslizamento de terras. Vai ter também insegurança alimentar. Querendo ou não, se você destrói Mata Atlântica, você também está afetando nossas lavouras ao redor, está atrapalhando o regime hídrico de chuvas que vêm, que vão. Especialmente se a gente está falando de monoculturas, né? Que também são esse grande agravante quando a gente fala de Mata Atlântica, né? Sendo a cana, exatamente, por exemplo, em Pernambuco. Que é histórico, né? Um agravante histórico. Somente de queimadas, de poluição dos lençóis freáticos. Monocultura, hoje em dia, para mim, é uma insensatez, né? A gente tem diversas outras formas de produzir nossos alimentos, muito mais baratas, muito mais coerentes, muito mais saudáveis, né? Mas, infelizmente, né? A gente... O capital, ele vence. O capital coloca a monocultura como a base, né, Ô, da Rodrigo, nossa economia. E sabe o que é interessante de todas essas crises e alertas que você está dando? Para quem está nos ouvindo deve estar pensando, mas isso já está acontecendo, né? Deslizamento já acontece, enchentes já acontece, queimada está presente. Então a gente vai vendo que não é um processo como a gente pensava em meio ambiente antes, né? A próxima geração sofrerá. Não! Nós já estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas e da falta de cuidado com a nossa natureza, né, Rodrigo? E aí eu te pergunto, entra governo, sai governo, local e nacional. E o desafio sempre parece que é o mesmo. Uma grande dificuldade de mostrar que os riscos do desmatamento e a importância de conservar existem e estão presentes. E eu te pergunto, uma pergunta que é difícil. Por que é tão difícil falar de proteção ambiental? De APPs, APAs, né? Que são as áreas de proteção permanente e também são as áreas de preservação ambiental aqui no estado de Pernambuco, Rodrigo. Eu sou um ambientalista, né? Então a minha causa, a minha bandeira sempre será a biodiversidade, eu sou biólogo, eu amo a biodiversidade em si. Sim. Então, quando a gente trata de política, tanto esquerda quanto direita destroem meio ambiente. Quando eu vejo as tratativas, toda a forma como é tratada os nossos biomas, em todo o histórico do Brasil, eu não consigo ver um regime que realmente vai colocar como pauta real
o meio ambiente. É uma coisa muito frustrante, né? Porque parece que é aquela figurinha no meio da sociedade que é totalmente excluída, né? Pois é. Não é escutada e sempre vai ter aquela consequência. A gente estava avisando, a gente avisou. Se você puxar todo o histórico de calamidades que ocorreram no Brasil, teve sempre um cientista lá levantando uma bandeirinha assim, dizendo: cuidado, vai dar ruim, vai acontecer, né? Então, é muito frustrante. Isso causa também muita ansiedade climática, que a gente descobriu agora, é um termo novo, né? Da psicologia, que é a ansiedade climática, que são os ambientalistas que sofrem com isso. Porque estamos sempre nos deparando com o possível fim, né? O tempo todo olhando para uma calamidade que a gente está a galope, anos e anos, com estudo, provando que isso vai acontecer, mas continuando, né? Continuando com desmatamento, continuando com um desenvolvimento muito agressor, né? Não há respeito com relação aos biomas, não há respeito com a fauna, com a flora e nem com a população. Quando você vê isso que você fala, Rodrigo, até perdão te atrapalhar, mas você falou do desenvolvimento, né, entre aspas. E essa semana passada a gente conversou sobre isso aqui com povos originários, né, que é um desenvolvimento porque a gente deixa de se envolver com a própria natureza também, né? Não é só o progresso, parece progresso, mas é um progresso que também caminha a passos largos para longe do meio ambiente, né? Isso é verdade. E é engraçado, porque eu morei na cidade, né, grande parte da minha vida, e vim morar dentro da Mata Atlântica, praticamente, né? Moro aqui, que é considerado de aldeia, mesmo sendo quilômetro 20, Xande Cruz Paudalho, meu pessoal ainda diz que é aldeia. Mas aí, quando eu vejo todo esse impacto que a gente está causando, porque onde eu moro, a área é ainda preservada. E eu vejo lentamente ela sendo mudando totalmente, né? A biodiversidade diminuindo, mais casas aparecendo, a urbanização intensificando, animais silvestres que não apareciam, agora estão aparecendo de forma demasiada, né? Exemplo, o meu projeto, a surucucu pico de jaca, é uma serpente peçonhenta, a maior serpente peçonhenta da América, né? Chegando a 3,5 metros, extremamente rara, você não encontra esse indivíduo, é muito difícil, você vai encontrar ela dentro de uma mata atlântica ou da floresta amazônica, extremamente preservada, com pouca incidência de qualquer pressão humana, né, da região. E quando eu vejo aqui, a gente tem um dos maiores registros do Brasil, da aparição dessa serpente. Isso é uma coisa que, como assim isso está acontecendo? Aí eu vejo pandemia, muita gente faz aquele êxodo urbano, né? Sai da cidade, percebe que está morando feito pombo em cima de prédio, vai para as áreas mais rurais. Então, ou seja, aumentou a população aqui. Aumentando a população aqui, o que é que ocorre? Mais desmatamento. A pessoa compra um terreno, não respeita as legislações ambientais, limpa o terreno, e quando você limpa o terreno, você está destruindo tudo que tem. Exato, pois é. Para efetivamente morar. Vai lá, constrói sua casa, vai fazer o seu jardim, mas só que quando você destrói tudo que tem, os animais perdem a área e vão começar a aparecer. Então, é uma coisa que eu fico me deparando o tempo todo. São resgates de animais silvestres, principalmente uma das mais raras, um que os cientistas vivem procurando, e aqui a gente encontra muito, porque estamos destruindo a Mata Atlântica. Que triste, sistematicamente, né? Então, não tem um controle, não tem uma política e não tem interesse governamental, infelizmente, né? Exatamente. Olha, eu não quero causar ansiedade ambiental em ninguém, não. Mas se você tá preocupado com essa conversa aqui, aguarde que no segundo bloco a gente chega em Pernambuco com força numa discussão que é atual e urgente sobre o desmatamento e a destruição das nossas matas. Mas fica aí, que a gente faz uma pausa aqui agora no nosso programa e volta já. Nossa água é plantada. Tá na raiz, nos espinhos, em cada pedacinho. Nossa mata não pode ser derrubada, se não seca, morre e mata pelo caminho. Nossa floresta é a caatinga, precisamos cuidar dela com carinho. Onde tem vegetação, tem água, e onde tem água, tem vida. Derrubar árvores sem reflorestar
é abrir mão da terra viva e se encontrar com o deserto que fica. Cada pedaço de chão, sem vegetação, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. Cada árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. As agroflorestas são sistemas que ajudam na regeneração do solo e do clima. Por isso, precisamos plantar, cuidar, diversificar e colher os frutos dessa transformação. Clima bom tem vegetação em pé. Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Se precisar derrubar, tem que reflorestar. Salve a floresta do semiárido, salve a caatinga. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Rodrigo. Hoje o nosso assunto é Mata Atlântica. Proteja a Mata Atlântica. Olha, Rodrigo, em Pernambuco a luta contra o desmatamento é real e acontece aqui e agora. Um projeto de construção da Escola de Sargentos em plena Mata Atlântica previa o desmatamento de 188 hectares de mata. Mais de 336 mil árvores aqui no estado. Isso é um absurdo. E graças a muita luta popular, né, da APA de Beberibe, do Fórum Socioambiental de Aldeia e tanta gente que se mobilizou, já houve uma redução, né, de 52 hectares de desmatamento, o que é muito, mas ainda se perde muito também quando a gente pensa no total, né, Rodrigo? Você pode explicar um pouco melhor de onde vem esse projeto de construção de uma escola em plena Mata Atlântica? Como é que isso acontece? Antes, vamos falar do território, perfeito, né, perfeito. que a gente está falando, que é a APA Aldeia Beberibe, né? A Área de Proteção Ambiental Aldeia Beberibe e suas unidades de conservação. Né? A área de proteção ambiental, né, é uma área protegida por um arcabouço legal único do Brasil. São, acho que, 4 jurisdições que vão proteger, né? Inicialmente tem a Lei de Proteção aos Mananciais, de 1986. Então, desde 86 já entendem a necessidade de proteger aquela região, justamente pelo abastecimento da região metropolitana. A água todinha para a região metropolitana norte vem dessa região. Então, em 86 eles já vão proteger para tentar frear o adensamento populacional. Em seguida, também tem o zoneamento econômico costeiro, que vai justamente para o maior fragmento que temos, e é exatamente esse fragmento que a gente tem que falar, que é o Campo Marechal Newton Cavalcante. É o maior fragmento de Mata Atlântica do Rio São Francisco ao norte, ele chega até 7 mil hectares. Caramba. É a única unidade de conservação que passa de 1.000 hectares, né? Se você pegar todas as unidades de conservação do estado de Pernambuco, elas mal chegam a 150 hectares. Então, quando você vai ver o projeto, eles estão basicamente destruindo a unidade de conservação, né? Dentro de uma maior unidade de conservação do estado de Pernambuco. É maior do que uma inteira, maior né? do Rio São Francisco ao norte. Caramba. Você não encontra outra, aquela é a Amazônia pernambucana. Única, totalmente contínua, ela não é fragmentada. Ou seja, você vai encontrar uma fauna e flora únicas. Eu até me arrisco em dizer que aquela região é a maior que tem a maior concentração de biodiversidade do estado de Pernambuco. É o centro de endemismo pernambucano, onde só há espécies que ocorrem ali. E outra, a gente tem pouquíssimos estudos reais, né, com financiamento real, para a gente entender o que é que tem ali. Ou seja, eles querem destruir sem saber o que é aquilo. Né? E aí também, além desses duas leis, né, esses decretos que vão proteger, temos o decreto da APA Aldeia Beberibe, 2012, que vai estabelecer a área de proteção ambiental e suas unidades de conservação, e os corredores ecológicos, em 2019, que foi um estudo, um investimento do governo do estado, na época, de mais de R$1 milhão, para tentar interligar as unidades de conservação. Só que ele só ficou com estudo, nunca foi aplicado. E de
repente, não mais que de repente, vem um arco metropolitano, uma guerra antiga do Fórum Socioambiental de Aldeia, que onde eles estavam mirando para a construção do arco, era uma linha reta, não é um arco, que ia, inclusive, soterrar nascentes de 2 rios utilizados pela população, o Rio Tinga e o Rio Bonanza. Mas faz mais ou menos 12 anos de luta do Fórum Socioambiental de Aldeia que o arco metropolitano arrodeie a APA do Beberibe e não passe no meio, né, fragmentando totalmente o maior fragmento que temos. Juntamente com isso, a gente fala da Escola Sargento de Armas. A Escola de Sargento de Armas, ela é relativamente recente, faz mais ou menos 4 anos que os projetos foram mostrados, né? E, inicialmente, era 188 hectares, né? Uhum. E agora diminuiu para 94 hectares de Mata Atlântica. Mas, ainda assim... É bastante, não né? É o suficiente. Mas o problema não é só porque eles reduziram, é porque troca 6 por meia dúzia. Uhum. Porque se você atrela o arco metropolitano, quase 200 hectares de Mata Atlântica destruídos, um do lado do outro. Então a gente vê uma ligação entre essas duas situações. A Escola de Sargento de Armas, ela está mirada exatamente dentro do Campo Marechal Newton Cavalcante, que é o maior fragmento, né, do Rio São Francisco ao norte, quase 7.300 hectares, enorme. E para construir uma cidade no meio, vocês vão ferir muitas legislações ambientais. Eu já citei 4 aqui. Sim. A que mais agravante para mim é a Lei de Proteção aos Mananciais, porque lá tem áreas que são delimitadas em M1, M2, M3, que mostram que você não pode ocupar daquela forma como eles estão mostrando. E mais uma vez a gente sabe que de onde sai a água do estado, né? De um grande pedaço da região metropolitana também. É uma coisa interessante porque exatamente dentro desse fragmento nasce um rio, exclusivamente dali, que é o Rio Cacutá. O Rio Cacutá tem uma importância histórica, cultural para a população, principalmente da religião da Jurema, onde lá é a origem de Mestre Malunguinhos. Mas não só isso, como também esse é o principal afluente que continuamente está alimentando a barragem de Botafogo. Caramba. É o único afluente que está lá continuamente alimentando, né? Vão ter outros pedaços, mas só que em épocas de seca eles desaparecem. Ele é o suficiente para o abastecimento da população? Não tem como. Aquilo é basicamente um riacho. Mas ele está lá continuamente sendo alimentado. Nós basicamente vivemos do regime de chuvas, né? Então, ou seja, a gente tem que torcer para chover para ter água nas casas. E torcer para não chover muito, porque se a gente vai desmatar, lá vem os alagamentos, inundações. Que complicado, né? Exatamente. Muito complicado. Aí, no caso, anos já estamos dialogando com o Exército Brasileiro, inclusive coloca o Fórum Socioambiental de Aldeia como uma figura propositiva, né? Nós tentamos fazer o diálogo, fazemos todos os estudos. Nós também ofertamos alternativas locacionais. É uma coisa interessante. Quando vem a Escola de Sargento do Exército, porque eles mudaram o nome, antes era Escola de Sargento de Armas, e agora é a Escola de Sargento do Exército, nós não nos colocamos contra a existência da escola, a vinda dela para essa região, de forma alguma, vai trazer sim um desenvolvimento econômico para a sociedade. Todavia, para mim, para todo o Fórum Socioambiental de Aldeia, para a grande parte dos cientistas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, todos concordam que esse desenvolvimento econômico só vai existir se você não suprimir o maior fragmento de Mata Atlântica do estado de Pernambuco. Isso é muito importante, Rodrigo, porque às vezes parece que a briga é para que não exista a escola de sargento. Não é isso. A ideia do arrodeia é justamente para que, beleza, vai acontecer, é desenvolvimento, enfim, vai acontecer porque tá para acontecer, mas que não aconteça dentro da mata, né, Rodrigo? Exatamente. O Exército, inclusive, foi responsável pela existência daquela mata. Eles ocuparam aquela região na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, e, naturalmente, a mata foi voltando. Antes eram canaviais, eram engenhos de cana-de-açúcar, né? Em torno de 8, 9 engenhos de cana-de-açúcar. Então, desde a década de 40, então tem quantos anos? 70, 80 anos de mata, Mata Atlântica. É secundária ainda, ela não tem 100 anos, então ela não é primária, mas o porte arbóreo de árvores que eles querem derrubar chegam a 22 metros. No total, ok, vamos somar, 94 hectares, 100 hectares, mais ou menos, são quase 200 mil árvores nativas de um bioma que está ameaçadíssimo de extinção. Que já é um fragmento. Já é um fragmento, e vão
construir uma cidade no meio dele. Isso não vai gerar um impacto. Isso não vai gerar um impacto na região metropolitana norte, do abastecimento. Não vai gerar impacto para as espécies endêmicas, as espécies nativas que estão ameaçadas de extinção naquela região. Eu acho que se você traz apartamentos para dentro da Mata Atlântica, você vai ferir legislações ambientais que dizem que você não pode construir apartamentos aqui. Justamente porque você tem que proteger o solo. Vai assorear o solo. Assoreando o solo, você perde água. E é a água que vai para a torneira do Pernambucano. Vai para a torneira da região metropolitana norte. Então, por que não tentar atrelar sustentabilidade e progresso? E basicamente só cruzar a rua. Você só vai cruzar uma rua para construir a escola. Você vai construir uma área totalmente degradada, uma área que está sendo ofertada, inclusive. E outra, eles diminuíram a área de 94 hectares porque jogaram duas infraestruturas para o outro lado, que é Piracirica. Então, eles já não vão mais desmatar grande parte. Mas ainda assim a escola está dentro da mata. Ainda assim tem outra infraestrutura que vai ser 94 hectares de Mata Atlântica. Quase 1 milhão de metros quadrados de supressão. E quando você constrói ali, né, quase que naturalmente você vai passar o arco. Então você não vai só se deparar com 94 hectares de Mata Atlântica suprimido, de florestas secundárias. Sim. Você some. São 94 hectares de Mata Atlântica secundária, mais 64 a 55 hectares de Mata Atlântica primária. Então é mais grave ainda. Pois é. Somando tudo, quase 180 hectares, 190. Ou seja, parece que eu estou falando do projeto anterior. E antes da gente chegar no fim do mundo, Rodrigo, porque parece o fim do mundo mesmo, quando a gente soma tudo, é meio desesperador, porque é a nossa floresta que está indo embora. E não é só, como a gente falou, não é só planta, não é só bicho, é tudo que se envolve em cidade, né? Rodrigo, antes da gente ir para o completo caos, eu te pergunto, tem saída para essa situação? Tem solução, tem alternativas, tem como trazer sim um desenvolvimento econômico sério para o nosso estado, para uma área que inclusive tem um desenvolvimento humano baixíssimo. A gente está falando Paudalho, Araçoiaba, dentro por Camaragibe. Se você consegue fazer com que a Escola de Sargento de Armas cruze a rua, tem mais de 900 hectares ao redor do Campo Marechal Newton Cavalcante, inclusive a área do Exército, e canaviais, ou seja, você não vai ter nem a realocação de famílias, você está respeitando a mata. Você está trazendo uma figura de que o nosso inimigo não é aquela Mata Atlântica, e sim o aquecimento global. É uma situação interessante, porque tem como mudar, minha gente. O arco metropolitano tem como vir, porque ele é necessário, sim. Nós temos um dos piores trânsitos do Brasil. Sim. Então, o arco metropolitano é necessário. Mas só que ele tem que ser um arco de verdade, não uma linha reta. Isso. Temos diversos projetos que fazem com que ele contorne totalmente aquela mata e vá se interligar para outros municípios que vão se beneficiar com relação a vinho apenas. E você vai, sim, evitar destruir aquele fragmento tão importante para a região metropolitana. Fora isso, a Escola de Sargento de Armas, por que não fazer basicamente uma construção do lado? Eles estão com um projeto aqui, a gente está colocando do outro lado. O pessoal de Xande Cruz, onde eu moro, sempre me questiona: Rodrigo, você está contra a escola? Você é contra o desenvolvimento de Xande Cruz? Não. Eu estou trazendo a escola para mais perto de Xande Cruz, coladinho, junto com a população, e não eles totalmente isolados dentro da mata, sem esse contato com a população. Para mim, não vai ter um desenvolvimento sério, real, contínuo, se a escola de sargento do Exército ficar simplesmente só escondidos dentro da mata. É uma situação também que eu acho muito triste, porque se essa destruição ocorrer, essa supressão sistemática de Mata Atlântica para a vinda dessa escola, os animais silvestres. Isso. Eu tive a oportunidade de argumentar com um general responsável pelo projeto. Eu disse: olha, e a questão de resgate de animais silvestres com relação ao desmatamento? Ele disse que é arbítrio do município. Aí, ok, vamos destruir a mata dos bichos, eles vão para as nossas casas, para resolver depois, nossos quintais. Né? Eita, quem é que vai resolver isso? Não temos nenhuma brigada? Não temos uma brigada ambiental efetiva, só Camaragibe. Camaragibe tem uma brigada exemplar, mas Paudalho, Araçoiaba, São Lourenço,
todos os outros 7 municípios, né, Recife incluso, não tem uma brigada ambiental efetiva que vai fazer resgate de animais silvestres. E o Exército Brasileiro já disse que não ia fazer também. Então, eu vejo só calamidades, mas tem como atrelar sustentabilidade e progresso. É necessário atrelar sustentabilidade e progresso. Temos alternativas locacionais. Eles utilizam muito o argumento do Código Florestal. Mas quando você vai para o Código Florestal e diz se tem alternativa locacional, é zero supressão, é desmatamento zero. E essa é a bandeira que o Fórum Socioambiental de Aldeia carrega. Essa é a bandeira de diversos coletivos que estão junto conosco, lutando para que aquela mata continue existindo, para que aquele rio continue existindo e para que toda a biodiversidade única que há nessa região continue existindo. Né? Arrudeia a Escola de Sargentos. Arrudeia. Arrudeia. Muito bem. Como nossa conversa está chegando nos finalmente, Rodrigo, eu trago o quadro do nosso podcast, que é especial. Todo mundo que passa aqui responde ele. É o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Depois de uma conversa que é pesada, mas é verdadeira e a gente precisa discutir mesmo, e pensando nesse que é o Dia Nacional da Mata Atlântica, né? O assunto que nos trouxe aqui, Rodrigo, eu te pergunto, que diferença faz um levante pela preservação, conservação da nossa floresta, da nossa Mata Atlântica? Mete o bico. Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Se a gente quer continuar existindo nesse planeta, se a gente quer continuar prosperando dentro dele, tentando trazer com que nossa sociedade seja mais equilibrada, mais igualitária, mais saudável, nós necessariamente precisamos cuidar da nossa casa. E a nossa casa está aqui agora, nesse momento, implorando para que nos mobilizemos para a sua proteção. Porque parece que muita gente não entende que dinheiro não se come, que só temos um planeta, não há outro planeta habitável perto, né? A gente não tem nem registro de algum planeta habitável. Estamos num deserto, num oásis único, e estamos destruindo. Então, a comunidade acadêmica precisa se mobilizar, a sociedade civil organizada precisa se mobilizar, os jovens precisam se mobilizar, porque, infelizmente, somos muito poucos interessados com relação ao futuro das futuras gerações. Poucos interessados com relação à existência da fauna e da flora, inclusive biólogos. Estou criticando a minha profissão, muitos biólogos também não se movimentam, só estudam sobre, mas não estão abraçando a causa. Então, gente, tem como inverter toda essa situação. Eu não acredito que a gente vai caminhar para o nosso fim. Então, estamos vendo diversos exemplos, já estamos sofrendo um aquecimento global, mas tem como reverter isso, tem como respeitar a natureza e tem como atingir o equilíbrio. Mas a gente tem que fazer isso agora, antes que seja tarde demais. É isso, Rodrigo. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Olha, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. O nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Gente, quem se interessar com relação a esse movimento, quer entender, quer participar, quer somar, podem entrar em contato comigo, podem procurar o Fórum Socioambiental de Aldeia, o movimento SAAB, que é bem recente, que é o Salve Aldeia Beberibe, que são diversos outros coletivos juntos. Então, venham conhecer a gente, venham entender, venham ver os projetos, venham ver as alternativas locacionais que, sim, vão corroborar com tudo que o Exército Brasileiro está pedindo, né? Porque eles querem não botar uma lista, né, mostrando dessas exigências. A gente até mostrou coisas melhores do que está sendo imposto. Então, se mobilizem, gente. Estamos no limite. É o momento de mudar. É o momento de fazer com que a sociedade entenda a necessidade da preservação ambiental. Então, entrem em contato com o Fórum, entrem em contato com o Movimento SAAB. Podem entrar em contato comigo, que eu deixo disponível meu Instagram, meu telefone, porque precisamos de ajuda, precisamos de mobilização, precisamos de interessados com relação a essa luta. Perfeito, tá aí.
Gente, hoje eu conversei com o Rodrigo José, ele é universitário da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pelo curso de Ciências Biológicas, faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Paudalho, através do Fórum Socioambiental de Aldeia. Procurem participar, se juntem nessa causa. Pessoal, é isso, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana sobre agroecologia, sustentabilidade, campo, cidade. Se você não segue esse podcast aqui na sua plataforma, seja YouTube, Spotify, seja por onde você está nos ouvindo, por favor, segue a gente aí. Estamos quase, olha só, quase chegando a 1000 seguidores no Spotify. Precisamos de você ou de quem você quer indicar para ouvir esse podcast. Indique o Centro Sabiá para outras pessoas e faça a agroecologia chegar cada vez mais longe. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.